Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos meditar e refletir o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 32 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O seguimento e serviço a Deus é o tema do Evangelho de hoje. Jesus está seguindo para Jerusalém com seus discípulos. É um caminho catequético. Jesus ensina seus discípulos sobre os desafios do seguimento. Zombarias, humilhações, perseguição, denúncia, condenação, tortura e morte. Mas no fim de tudo, os que perseverarem sairão vitoriosos. É um caminho cheio de espinhos, que assusta uns e espanta outros. Porém, aos que são indiferentes a tudo isso que Jesus mostra,
pois estão preocupados com os seus próprios interesses. Querem obter vantagens por terem feito esta escolha e se acham privilegiados. É o que dá a entender quando 2 dos seus discípulos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vão até ele para pedir que lhes conceda um lugar à sua direita e outro à sua esquerda, quando estiverem na glória. Jesus os questiona perguntando se eles tinham consciência do que estavam falando. Seriam capazes de ir com ele até o fim? De passar por tudo o que ele iria passar? Eles dizem que sim, que estão dispostos, mas Jesus não os ilude, sabe que eles não compreendem o que estão pedindo. Mesmo passando por tudo isso, não lhes dá garantia de lugares de honra. Não cabe a Jesus esta tarefa, mas ao Pai. Somente Deus poderá conceder isso àqueles que Ele quiser. Essa atitude dos 2 discípulos provoca certa revolta entre os demais, que ficam indignados com tal pedido. Diante disso, Jesus lhes ensina o verdadeiro sentido de segui-lo. Quem quiser ser grande, ter lugar de destaque, ser reconhecido por Deus, deve se tornar o servo de todos. Deve se colocar sempre a serviço dos irmãos e precisa reproduzir o modelo próprio de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Oremos. Ó Deus, que não cessar de elevar à glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de São Filipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que venha sobre nós, sobre as nossas famílias, a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.